Então vamos lá, questão 48, par de licitações públicas. A modalidade licitatória indicada para contratos de pequeno valor, com exigência de no mínimo 3 interessados escolhidos pela administração pública licitante e inexigibilidade de publicidade em jornal oficial, é a da... Bom, é o tradicional convite, tá? Tradicional convite, cuja definição a gente vai encontrar lá no artigo 22, parágrafo 3º. Ele normalmente é utilizado para obras, serviços de engenharia, compras ou outros serviços, a depender do valor. Obras e serviços de engenharia até 150 mil, compras ou outros serviços até 80 mil. Não há uma publicidade similar a que há na concorrência, tomada de preço, concurso e leilão. E ela vai estar restrita à chamada divulgação da carta convite e a exposição disso em um local público, na repartição que está realizando a licitação. Hoje em dia não se utiliza, pelo menos no plano federal, com muita frequência o convite, mas o artigo, se você quiser dar uma olhadinha, o artigo 21 é o artigo que fala sobre a divulgação das licitações, e você vai perceber lá que o convite ele não tem essa ampla publicidade. Tá? O próprio parágrafo terceiro do artigo 22, ele vai trazer essa ideia de que a divulgação ela fica restrita aos convidados e a disponibilidade da convocação no órgão público. Beleza? Em um local lá que seja de acesso às pessoas que por lá passam. Então o convite aí é o gabarito da letra B de bola. Anota aí o artigo para você ler, que é o artigo 22, parágrafo 3º. Dúvida já sabe, né? Manda lá um inbox para mim no Facebook e a gente supre a sua necessidade. Vamos em frente. 4.9. Quanto às hipóteses de extinção do ato administrativo decorrente de manifestação expressa da administração, assinale que se caracteriza como sendo desfazimento do ato em virtude de ilegalidade nele existente, desde a sua formação. Tradicional anulação, né? A anulação, ela decorre da ilegalidade com os efeitos retroativos, ex tunc, desconstituindo os efeitos desde a origem da produção do ato, com a preservação de eventuais direitos de pessoas de boa-fé, mas esse é o tradicional mecanismo de extinção do ato administrativo diante de uma ilicitude, de uma antijuridicidade. Tá? A prescrição não é forma de extinção. Contraposição até existe na doutrina quando o ato se contrapõe aos efeitos de um primeiro. Então, nomeação e exoneração. Tá? A exoneração ela se contrapõe aos efeitos da nomeação. É o exemplo clássico de contraposição. Tá? A cassação é quando um beneficiário de um ato não se porta adequadamente em relação às regras que orientam a manutenção desse ato em seu favor, e a administração pode cassar mediante processo específico administrativo. E revogação envolve questões supervenientes de conveniência e oportunidade diante de um ato legal, mas que se torna inconveniente e inoportuno. São 4 situações de extinção reconhecidas pela melhor doutrina, mas aqui envolve atos ilegais, é a anulação. Não é isso? Bom, 49, gabarito letra D de dado. Vamos em frente. 50. Concurso de agente de atividade administrativa do Esse é um sinal para editar. Vamos lá. 50. Agente de atividade administrativa do IPEM de 2013. Assinale a alternativa que completa correta respectivamente as lacunas da frase abaixo. A responsabilidade tal decorre da prática de atos tipificados em lei como crime ou contravenção. E a responsabilidade tal origina-se de ação dolosa ou culposa do agente, acarretando prejuízo à administração e a terceiros. Bom, prejuízo é responsabilidade civil.
Normalmente está nos estatutos, lá na Lei 8.112 a gente encontra isso. Lá pelo artigo 122, 123, a gente encontra essas definições. Tá? E o que decorre de crime contra a aviação é responsabilidade penal. Então o gabarito aqui vai ser letra B de bola. Então a responsabilidade penal decorre de práticas criminosas e prática de contravenção. E a responsabilidade civil é que envolve prejuízo, né, à administração ou a terceiros, com as suas diversas implicações. Né? O dever de indenizar para o servidor é responsabilidade subjetiva, responsabilidade penal vai ser implementada pela via judicial, não é possível administrativa, e a responsabilidade administrativa é aquela violação das regras inerentes ao regime jurídico ao qual está submetido o servidor. Não tem nada a ver com o dever de indenizar, ele deixa de cumprir as regras relativas à sua condição de servidor, pratica um ilícito administrativo e pode ser punido na forma da legislação pertinente com as punições, por exemplo, servidor federal, 127 da Lei 8.112, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. São as punições administrativas, mas a questão ela fala apenas em responsabilidade penal e civil. Ok? Então, um gabarito aí, letra B de bola. Vamos em frente. Opa, acabei de falar disso, né? Não caracteriza como uma penalidade disciplinar ou uma penalidade administrativa. É um ilícito, né? Uma conduta contrária ao direito, não é um ilícito penal, então não é crime ou contravenção. É um ilícito administrativo típico de servidor público, de regime estatutário. E as punições para o servidor federal estão na Lei 8.112 de 90, Estatuto Federal, artigo 127. E lá nós temos justamente essas que eu acabei de falar. Vamos ver, não caracteriza uma penalidade. É relativamente tranquilo, né? Afastamento preventivo não é punição. O afastamento preventivo ele vai estar no 147 da própria 8.112 e é um mecanismo para preservar as investigações no âmbito de um processo administrativo disciplinar. A manutenção da remuneração ela existe porque não houve uma punição, está se apurando uma prática ilícita. Se for o caso de punição, isso vai ser feito ao final. Mas esse afastamento é para preservar as investigações, deixando a pessoa fora das suas atividades regulares, para que ela não venha interferir nessas investigações pelos diversos meios que ela pode fazer isso. Beleza? Então dá uma olhadinha lá. 127 estão todas essas, não tem aqui apenas a advertência. Tá? Então é advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, destituição de cargo em comissão e destituição de função gratificada. Então não tem aqui no plano federal, né? A advertência não está aqui, mas é uma punição, e a destituição de cargo em comissão. Então 21, gabarito letra A. Vamos em frente. 21 não, é 51. 52. A expressão administração pública pode ser compreendida sob um primeiro critério como complexo de órgãos e entidades responsáveis por funções administrativas. Tá, em sentido subjetivo que ele está falando aqui, né? Grifado com letras maiúsculas segundo a melhor doutrina. No segundo critério, pode ser também compreendida como complexo de atividades desenvolvidas pelo Estado para atender o interesse público. Assinale a opção que revela, respectivamente, o primeiro e o segundo critério definidores dos sentidos apresentados. Isso é uma visão teórica doutrinária tradicional, de perspectiva, né, de visão de administração pública, entre estrutura, que é a administração pública em sentido subjetivo, formal, orgânico, ou seja, sujeito, forma, organização, ou seja, estrutura, máquina administrativa. A máquina ela é estruturada através de instituições, são os órgãos e os agentes, e os órgãos e as entidades, e pessoas, que são os agentes. Ok? E, por outro lado, a perspectiva de administração pública enquanto atividade, né, a ação, a dinâmica da atuação do Estado no exercício da função administrativa. O que ele faz? Ele presta serviço público, ele exerce atividade de polícia, enfim, muitas vezes ele está até atuando na economia, quando isso se mostra
admitido. Então, é a visão objetiva, material, funcional, é a visão dinâmica da administração pública. A doutrina mais clássica diz que quando eu me refiro à administração pública enquanto estrutura, as iniciais são maiúsculas. E enquanto atividade, as iniciais deveriam ser grifadas com minúsculas. Não é à toa que está aqui maiúsculo, né? Ele está falando no primeiro critério, complexo de órgão e entidades responsáveis pela função administrativa. Então, complexo de órgãos e entidades responsáveis. A gente poderia agregar aqui também os agentes, a quem faça essa inclusão. Então, o primeiro é subjetivo, mas orgânico é a mesma coisa. Forma é subjetivo não, orgânico subjetivo não, é sinônimo tudo. Subjetivo e orgânico não. Material é subjetivo e objetivo. O último aqui, fiquei até preocupado. Né? Subjetivo, formal e orgânico é a mesma coisa. Objetivo, material e funcional são sinônimos também. É objeto, matéria e função. Sujeito, forma e organização. São sinônimos que são utilizados pelos diversos autores. Belezinha? Vamos nessa. Vamos em frente. Próxima questão. 53. Máquina administrativa, né? A descentralização institucional importa a transferência do serviço do poder central. Descentralização é quando sai da administração direta ou da administração centralizada para outra pessoa, que integra a administração indireta ou a iniciativa privada. Quando se fala institucional, legal, por serviços, costuma-se fazer referência à descentralização para a administração indireta, tá? Vamos ver o que tem aqui. Para entidade externa, pode ser. Para um ou mais de seus órgãos internos, aí não. Para pessoa jurídica de direito público exclusivamente, não. Pode ser de direito privado, como empresas estatais. Para pessoa jurídica de direito privado exclusivamente, não. Pode ser para autarquia, que é direito público. Para qualquer entidade ou mesmo órgão interno? Não, órgão não. Órgão interno não. Então seria isso aqui, né? Para entidade externa. Tá? E a institucional, ela linka em especial para as entidades da administração pública indireta. Perfeito? Já falamos sobre isso. Vamos seguir em frente para dar celeridade aí nas nossas correções. 5.4. No que tange ao provimento e vacância do cargo público, aí a gente vai estar falando um pouquinho de 8.112, de servidor público, né? As hipóteses de provimento previstas lá no artigo 8º da Lei 8.112 e desenvolvidas ali a partir do artigo 24 com artigo 24, 23, por ali. Vamos lá. Letra A. A nomeação é forma de provimento derivado em cargo público. Não, nomeação é provimento originário porque ela inaugura uma nova relação daquela pessoa com o serviço público. Letra B. A vacância de cargo público pode decorrer de promoção? Pode. A vacância é a ruptura do vínculo, né, de uma pessoa com um cargo. Tem diversas hipóteses. Uma delas é a promoção. A promoção é o mesmo tanto provimento, está lá no artigo 8º, e também vacância, está lá no artigo 33. Então o gabarito vai ser aqui, mas a gente tem que ver o erro dos demais, né? Letra C. É vedado ao servidor o recebimento de gratificações e indenizações? Pelo contrário, né, o Estatuto ele vai prever isso. Gratificação como a gratificação natalina e indenização como ajuda de custo, transporte, indenização de transporte, diária e etc. D. O servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 meses. O período previsto na lei é de 24. A jurisprudência, para sintetizar muito esse debate, a jurisprudência admite atualmente, ou determina atualmente, 36 para ficar equivalente aos 3 anos de efetivo exercício. Tá? Se você quer isso bem aprofundado, aí você tem que assistir lá ao meu módulo de 8.112, que a gente debate isso muito bem. Mas sintetizando, atualmente a lei prevê 24 e a jurisprudência, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, os tribunais superiores, STJ em especial, reconhecem a necessidade de um estágio probatório de 36 meses, que seria, na verdade, um período probatório. Bom, seguindo. Letra E. A exoneração de cargo efetivo somente poderá ocorrer a pedido do servidor. Não, existem diversas hipóteses de exoneração
que são trabalhadas pela lei, que não tem nada a ver com o pedido do servidor. Como, por exemplo, o servidor que é reprovado em estágio probatório e não tem um cargo anterior, ou seja, não é estável em função do cargo anterior. Aquele servidor que toma posse e não entra em exercício vai ser exonerado também. Então, existem outras situações de exoneração que não somente aquela em que o servidor pede a exoneração. Então, realmente, o gabarito da 54, aí, gabarito na letra B de bola, peço que você dê uma olhada lá no artigo 33 da Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. Vamos em frente. 55. Atos administrativos. O vício do ato administrativo decorrente de inadequação entre a conduta do agente que o criou e suas atribuições deriva da inobservância do elemento, bem tranquilo. Se o agente, falando aqui, o vício do ato decorre da inadequação entre a conduta do agente que o criou e suas atribuições, ou seja, o agente que não tem atribuição para tal, o vício em qual elemento? Elemento competência. Tá? Falamos disso recentemente, em questão que trabalhou o tema com maior complexidade, e a gente identifica aqui mais uma vez o trabalho da banca em cima de elementos de validade ou requisitos de validade do ato administrativo. Gabarito letra A. Vamos em frente. Botar volume nisso aí. Próxima. Segundo o critério de intervenção da vontade administrativa, são complexos apenas os atos administrativos cuja formação seja caracterizada pela vontade autônoma. Então, ato complexo é a vontade autônoma de dois órgãos. Não há preponderância entre nenhum deles. O ato só se forma com a vontade de ambos os órgãos, vontade essa independente e autônoma. O exemplo tradicional, que tem caído em prova, é a aposentadoria de servidor, que o órgão de lotação aposenta, mas isso precisa ser registrado pelo TCU. Se um dos dois órgãos não concordar com a aposentadoria, essa aposentadoria não se forma, precisa reunião das vontades. Tudo bem? Tem que ser registrado pelo TCU porque prevê a Constituição lá no artigo 71, inciso 2 ou 3. Então, um único órgão singular de determinado agente administrativo, não. Um único órgão colegiado de determinado agente administrativo, não. Um único órgão colegiado ou singular de um determinado agente administrativo, não. Mais de um órgão ou agente administrativo, singular ou coletivo. Mais de um órgão ou agente administrativo, desde que todos sejam colegiados. Não, singular ou coletivo. Por exemplo, TCU a gente pode considerar como órgão colegiado ou coletivo. E aquele que dá a aposentadoria seria um singular, normalmente é uma autoridade só que concede o ato, que produz o ato. Então o gabarito aqui, na letra D de dado, cuidado para não confundir com um composto. O composto é a reunião de duas vontades, mas uma prepondera sobre a outra. A segunda ela é apenas confirmatória. Tem um ato principal e o ato secundário. E aí a reunião dos dois forma a vontade da administração. Vamos em frente. Próxima questão. Mais uma vez, licitação, 5.7. Acerca da licitação, a escolha de interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis compatíveis com o permissivo legal a que se oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação, caracteriza a modalidade. Isso aqui é leilão, né? Primeiro aqui é leilão. Ou para alienação de bens imóveis compatíveis com o permissivo legal a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. O gabarito vai ser leilão, né? Mas, em regra, o bem imóvel, ele não pode ser licitado por concorrência. Tá? Situações excepcionais é que pode ser feito por leilão, na forma lá do artigo 19, inciso 3. Agora, se você pegar a definição do leilão, no artigo 22, parágrafo 4º, você vai ver que há a menção tanto ao aspecto dos bens móveis, que é o tradicional, como a essa exceção para bens imóveis. E ao que parece, quem elaborou essa questão trabalhou com isso. Mas saiba que
A regra para a alienação de bens imóveis é a concorrência. Isso você vai encontrar no artigo 23, parágrafo 3º. Mas lendo o 22, parágrafo 4º, você vai ver que o cara trabalhou a definição do leilão. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra E. Perfeito? Até porque a concorrência não é prevista assim, para alienação de bens móveis de forma expressa. Seguindo. 58. Nos contratos administrativos, as denominadas cláusulas exorbitantes são expressão do princípio. Cláusula exorbitante é aquela cláusula que confere ao poder público uma posição de preponderância sobre o particular contratado. Algo que não seria admitido de forma impositiva em um contrato regido pelo direito privado. Então é o contrato administrativo regido pelo direito público que vai apresentar essas características. Aonde que eu lhe oriento a verificar essas cláusulas exorbitantes? Apesar de nem todas estarem ali, mas uma boa relação para a gente se safar nas provas está no artigo 58. São prerrogativas que ali estão elencadas e depois a lei vai desenvolvendo essas prerrogativas pouco a pouco. Mas o centro das cláusulas exorbitantes é o artigo 58. Bom, vamos ver o que se diz aí, né? São a expressão do princípio da isonomia plena entre a administração e o contrário. Está longe de ser isso, né? B. Da supremacia da administração em relação ao contratado. Esse vai ser o nosso gabarito, né? Letra B de bola. Da obrigatoriedade do pactuado. É isso aí, né? Típico de qualquer contrato. Da motivação bilateral, não tem essa previsão. E da autonomia negocial das partes. Então, não é exatamente uma expressão desses aspectos as cláusulas exorbitantes. Cláusula exorbitante é a expressão que está aqui. Supremacia da administração pública em relação ao contratado, lhe dando certos poderes como rescisão unilateral, alteração unilateral, aplicação de sanções, fiscalização, enfim, tudo lá no 58. 5.9. Responsabilidade civil do Estado, né? Vamos lá, as pessoas jurídicas de direito público e direito privado prestador de serviço público, consoante previsão constitucional, ele copiou e colou, né? Copiou e colou o quê? 37, parágrafo 6º da Constituição. Vai lá no 37, parágrafo 6º, que você vai ver que ele copiou e colou isso aqui. Então vamos ver, responderão pelos danos que seus agentes causarem, letra A, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responsável é o agente, né? Então já tem um gabarito aqui. Tá? Responsabilidade objetiva para pessoa jurídica em direito público e direito privado prestadora de serviço público e subjetiva para o agente. Então a vítima busca a indenização do Estado, de uma forma geral, e o Estado, ao indenizar, ela pode buscar junto ao agente que efetivamente causou o dano o seu ressarcimento, desde que demonstre que esse agente agiu com dolo ou culpa. Tá? A gente já conversou sobre isso, vamos apenas verificar o erro das demais. Letra B. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas no caso de dolo, não. Parte final, né? Dolo ou culpa. C. Não responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ou responderão. E letra D. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa. Errado, tem que provar dolo ou culpa. E a letra E. Não responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E elas responderão. Então está tudo errado. Gabarito realmente letra A. Questão relativamente tranquila, né? Você que está bem preparado ou preparada, não poderia deixar de marcar uma questão. Acredito que, para quem está bem preparado, tem umas pequenas pegadinhas em literalidade de lei. Não sei se você percebeu que a banca, pelo menos até, né, se tem notícia, ela não trabalha com jurisprudência. É muito em cima da lei. Então é bom que você saiba bem o texto da legislação e fique atento a isso e não fique procurando caraminholas na questão. A resposta vai estar na literalidade. Naquelas questões que envolvem, né, texto de Constituição ou texto de lei. Vamos para o 60. Conforme disposto na Constituição Federal, a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor
de um cargo de professor com outro técnico científico, ou de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com funções regulamentadas. Bom, ele pegou todas as hipóteses que estão lá no 37, inciso 16 da A, B e C da Constituição Federal, colocou ali em cima. E os requisitos para que venha a ocorrer a acumulação é a compatibilidade de horários. Era possível. A acumulação é vedada, regra dos cargos, empregos e funções em geral. Agora, a exceção é diante de compatibilidade de horário essas 3 categorias. Ainda tem a hipótese lá do vereador no artigo 38. Mas vamos ver. Letra A. Somente se faz possível se houver respeito ao teto da remuneração e compatibilidade de horários. Letra B. É vedada. Não, não é vedada. Letra C. É permitida ainda que ultrapasse o teto da remuneração, sendo imprescindível a compatibilidade de horários. Somente é permitida na administração pública federal. Não. Na estadual e municipal também se aplica. E letra E. É permitida em fundações e empresas públicas, sendo vedada a administração direta nas autarquias. Bom, a vedação, regra geral, aplica-se a toda a administração e, obviamente, as exceções também, tá? A discussão aqui ele está falando que tem que ter compatibilidade de horários, né? Se houver respeito à compatibilidade de horários, aqui também. A discussão aplica-se o teto ou não. Se você olhar o texto lá do 37, inciso 16, está exigindo respeito ao teto. É uma literalidade. Mas a jurisprudência tem flexibilizado isso. Tá? Por uma questão de vedação de enriquecimento sem causa. Pessoa que recebe 2 e ultrapassa o teto e deixa de receber, ela vai estar trabalhando de graça, se você tem um abate-teto. É mais ou menos assim. Imagina que o teto, vamos imaginar que está 33 mil. Tá? Aí a pessoa tem um cargo que paga 25 mil e é professor, né? O cargo técnico científico e é professor 15 mil. Aí daria 40. Tá? Ultrapassou o teto. Se fôssemos ser literais, o cara teria que ter menos 7 para poder ganhar 33. Aí ele ia estar trabalhando sem receber o valor devido e a administração se enriquecendo ilicitamente. A jurisprudência já tem reconhecido que não há que se trabalhar com teto em acumulação, porque são 2 cargos distintos, cargos, empregos ou funções distintas e admitidas na Constituição. Tá? O teto estaria atrelado a um vínculo só, beleza? Mas, tratando-se de uma questão de literalidade, sabendo que a banca ela é literal, tá? E a gente encontrando lá no 37, inciso 16, a menção ao respeito ao artigo 37, inciso 11, que é justamente aquele que fala do teto, a gente acaba tendo que trabalhar com essa literalidade. Então o gabarito fica aqui na letra A. Somente se faz possível se houver respeito ao teto da remuneração e a compatibilidade de horários. Tá? Mas já sabendo que pela linha jurisprudencial isso tem sido flexibilizado, preservando-se o princípio maior, geral do direito, que é a vedação do enriquecimento sem causa. Beleza? Então, uma questãozinha que poderia gerar dúvida para quem conhece a jurisprudência, mas sabendo que a nossa banca é uma banca literal, você já teria um norte a seguir. E no caso de algum problema, primeiro, aqui no enunciado nós falamos de jurisprudência. Em segundo, o texto da Constituição coloca isso de forma expressa, só você olhar lá o nosso 37, inciso 16. Tudo bem? Beleza? Então vamos em frente.